A respeito dos transportes através da membrana, a gente vai ter duas principais divisões. Mas antes de falar disso, é importante ressaltar qual que é a natureza essencial para entender o transporte através da membrana. A gente vai ter, a natureza sempre vai estar buscando equilíbrio, vai estar sempre buscando o meio termo, nem muito, nem de mais, nem de menos. Então, a gente vai ter um conceito chamado meio hipertônico, isotônico e hipotônico. Isotônico é quando o soluto, que são as substâncias que podem ser dissolvidas, e os solventes, que são o que dissolve os solutos. Quando a gente tem essas duas coisas em equilíbrio entre si, a gente vai ter o que chamamos de meio isotônico, porque não tem nem muito, porque a tendência é quando onde tem muito soluto para ser dissolvido, a tendência é que o solvente ele se desloque para onde tem muito soluto para manter um equilíbrio. Então, quando a gente vai falar sobre transporte através da membrana, é basicamente isso, é buscar esse equilíbrio. Então, por exemplo, a gente vai ter os transportes passivo e ativo. O passivo é quando ele vai a favor do gradiente de concentração. Isso significa que por exemplo, usando um exemplo, quando você está na estação de trem e você vai entrar no trem, quando tem poucas pessoas dentro do trem e você vai entrar, só que junto com você vão entrar mais pessoas dentro do trem. Vai ficar mais fácil porque meio que você vai estar sendo empurrado para entrar no trem. Então a tendência é que não gaste ATP, não gaste energia, porque está indo a favor do gradiente de concentração, que é do meio hipotônico para o meio hipertônico, para conseguir chegar no meio termo. Agora, quando o transporte é ativo, ele gasta ATP, porque é como exemplo de você vai entrar no trem, quando no trem já tem muita gente que vai sair do trem. Então é você entrando e várias pessoas saindo. Você gasta energia para entrar, você faz esforço para entrar. Então, gasta ATP porque vai contra o gradiente de concentração. Quando se trata de transporte passivo, a gente vai ter dois tipos, que é a difusão e a osmose. A difusão a gente vai ter simples e facilitada. A simples é quando passa pela bicamada de fosfolipídio da membrana plasmática e não faz muito esforço, simplesmente passa. Já a facilitada é quando passa pelas proteínas. Então, esses dois tipos. E quando a gente vai ter a osmose, inclusive a difusão é quando passa o soluto dentro da membrana plasmática. Já quando é a osmose, a gente sabe que vai passar o solvente, ou seja, a maioria das vezes o solvente vai ser a água, porque é o mais comum, a água é um solvente universal. Então, a gente geralmente fala água, mas também pode ser qualquer outro solvente que dissolva solutos. Então, vai passar o solvente e é um transporte passivo, mesmo assim, ele vai ser também do meio hipertônico para o meio hipotônico, porque ele vai querer, não, é do meio hipotônico para o meio hipertônico, porque ele vai querer fazer esse balanceamento, esse meio termo, e no meio isotônico. Então, não gasta ATP. Já quando a gente vai falar de transporte ativo, a gente vai ter dois tipos, que são o transporte ativo por proteína e por vesículas. Por proteína, o principal exemplo que eu posso dar é a bomba de sódio e potássio, quando sai 3 de sódio e entra 2 de potássio. E geralmente acontece por proteína, como o próprio nome já diz. E é um transporte ativo porque gasta ATP e vai contra o gradiente de concentração. Já no transporte por vesículas, a gente vai ter o transporte endocitose, que é para dentro, e a exocitose, que é para fora.
Na endocitose a gente vai ter a fagocitose, em que vai ser utilizados os pseudópteros, que são formados pelos microfilamentos de actina. Então, os microfilamentos de actina, quando elas estão pertinho assim da membrana plasmática, elas se moldam para pegar as substâncias mais sólidas. E quanto na pinocitose, a gente vai ter que não emite esses pseudópodes porque as partes são mais dissolvidas e são líquidas também, são líquidas ou dissolvidas, alguma coisa parecida. Então, quando a gente tem a fagocitose, são para partes mais sólidas, substâncias sólidas, e quando a gente tem a pinocitose para substâncias mais líquidas, dissolvidas, entrando para dentro da célula. Já a exocitose, a gente vai ter a secreção e a excreção. A secreção é quando vai ser utilizada para outra atividade, para alguma outra atividade, e quando tem a excreção é quando não vai ser utilizada e não vai exercer mais nenhuma função e não precisa ser mais utilizada. Agora, a osmose, ela tem um caso especial, que é quando a gente compara a célula animal com a célula vegetal. Na célula animal, quando a gente coloca a célula animal num meio hipertônico, ou seja, um meio que tem o soluto está muito mais concentrado fora da célula, a tendência é que a água saia da célula para ficar no meio, fazendo com que a célula fique murchinha e com pouca água, porque a água que estava dentro dela saiu e foi para o meio. Já quando a gente tem o meio isotônico, vai ter um equilíbrio, tem tanto o soluto dentro da célula quanto fora da célula. Então a tendência é que a água fique indo e voltando, só que a gente chama disso de equilíbrio porque não tem a célula, ela não incha nem fica inflada. Inflada? Ela fica esqueci o nome. Ela fica túrgida? Não, é na célula vegetal. Não sei. Ela expande. E quando ela expande, a gente chama isso de meio hipotônico, porque tem mais soluto dentro da célula do que fora, do que no meio. Então a água se concentra dentro da célula, fazendo com que ela incha, ela fique muito concentrada de água dentro dela e ela tem a tendência de estourar. Ao contrário, na célula vegetal. Na célula vegetal, quando o meio é hipertônico, ou seja, o meio tem mais soluto, ela vai ficar não é túrgida, é murcha, ela fica murcha, só que ainda fica presa na parede celular. A gente chama isso de plasmólise, que é mesmo quando ela tá murchinha assim, ela continua presa na parede celular. Então, mas quando o meio é isotônico, ela não é o estado ideal dela, não é o estado em que ela tem melhor funcionamento. O melhor funcionamento é quando ela está no meio hipotônico, quando ela fica túrgida. Esse é o estado ideal dela, porque ela precisa de mais água. Então ela fica túrgida. Ela não chega a romper por causa da parede celular, que impede esse rompimento, diferentemente da célula animal.